Então vamos para mais uma aula aqui de qualidade de solo. Hoje eu vou explicar para vocês como que vocês aumentam a quantidade de matéria orgânica no solo. Na outra aula vocês viram que a matéria orgânica ela é fundamental, ela tem um papel muito importante para melhorar as qualidades química, físicas e biológicas do solo. Então ela consegue transformar um solo muito arenoso ou um solo muito argiloso num solo muito mais fácil e melhor para cultivar, ok? Então se você não assistiu essa aula, assista, tá? E essa é uma continuidade. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês têm que fazer para conseguir colocar mais matéria orgânica no seu solo e que essa matéria orgânica permaneça no seu solo por mais tempo, tá? Então a gente viu lá que o ideal, né, é um solo com uma boa drenagem, que tem pelo menos 5% de matéria orgânica, então isso daqui vai ser muito bom. Aí você olhou lá para o seu solo, nossa, arenoso, então muito argiloso, né? E você viu que não tem nada a ver com o ideal, que você tem que trabalhar esse solo, igual o da minha horta aqui. Minha horta também é uma pedra, tem uma partinha lá que teve um aterro que ainda que eu tenho uma textura média ali, mas o resto é uma pedra. Ela fala que aqui em casa a gente não usa enxada não, a gente usa aquela chibanga mesmo, assim, bem severo o negócio. Então a gente tem que aprender a transformar o nosso solo, aquele solo que está lá frágil, né, sem vida nenhuma, num solo com vida, num solo saudável. A gente tem que curar o solo. Se o solo é saudável, o que a gente vai cultivar ali em cima vai ser também saudável e a gente vai consumir alimento muito mais saudável. Para quem quer produzir o próprio alimento ou produzir um alimento de boa qualidade, tem que aprender a transformar, a criar um solo novo na sua área, tá? Então, se você tá lá com o seu solo pobre, você vai precisar, para fazer isso daqui, de 3 coisas. É simples, ó. Primeira coisa, para você criar essa matéria orgânica no seu solo, você vai precisar colocar no seu solo um material, né, orgânico. Precisa pôr esse material. Depois a gente vai precisar que esse material seja degradado. Quem que degrada esses materiais e forma matéria orgânica? São os micro-organismos. Então a gente precisa deles. E terceiro, para que tudo isso ocorra, você colocou o material orgânico, os micro-organismos estão trabalhando para você, estão transformando, mas tudo isso precisa de tempo. Lembra que eu falei para vocês que para destruir é rápido, mas para reconstruir, recuperar demora? Então aqui é uma situação que a gente tem que ter paciência. Um solo, geralmente, ele é recuperado em 5 a 7 anos de cultivo. Tá? Então, se você está querendo algo bem fácil, tem que comprar a própria comida. Se for produzir de um modo mais, de um modo bem feito, tem que ter paciência. Então, eu falei que precisa de material orgânico. O que é esse material orgânico que a gente precisa colocar em cima do nosso solo, no solo, para que transforme em matéria orgânica? O material orgânico mais usado são os restos vegetais. Então, tudo que é resto vegetal, seja ele já seco, seja ele recém-podado, tá? É tudo fonte de alimento para esses micro-organismos, tá? É tudo material para produzir a matéria orgânica. Além disso, não somente o que você poda, que você coloca ali na terra, mas também quando você planta, as raízes elas entram no solo, aquela raiz também com o tempo ela vai ser decomposta, ela vai ser transformada em matéria orgânica. Outra coisa são os animais, olha aqui meu animal aqui, que bonito. Então os animais também são materiais orgânicos que quando eles morrem, né, são decompostos e transformados em matéria orgânica também. E os resíduos, né? Todo resíduo de animal e vegetal também é material orgânico. Então aqui entram as fezes, tá? Então entra tudo aqui, produto de fermentação, tudo que é orgânico, tá? Tudo que é orgânico tem em sua composição
o carbono, tá? Carbono. O carbono, ele é um elemento químico, né, que a gente representa ele com a letra C. Então, a matéria orgânica, ela é rica em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, tá? Que a gente chama de chomps. Então, essa daqui são os elementos químicos essenciais para a vida no nosso planeta, principalmente o carbono. E da onde que vem o carbono? Vem das plantas. Então, tudo que faz fotossíntese, né? Plantas, algas, elas conseguem retirar o carbono, que é o CO2, né, da atmosfera, e elas incorporam no tecido dela esse CO2. E depois o boi come isso, a gente come a planta. Então, o nosso organismo, ele recebe o carbono através da alimentação, tá? Mas é somente as plantas que fazem a fotossíntese que são capazes de absorver. Então, a vida começa com as espécies que fazem fotossíntese. Sem isso não existe vida na Terra, porque a gente ainda não faz a fotossíntese, tá? Então, o que é? Esse material orgânico aqui, ele vai ser transformado em matéria orgânica. A matéria orgânica é quando tudo isso daqui, ele é triturado, né? Ele é decomposto em partículas bem pequenas, e a gente chama isso de material orgânico. Ele tem uma coloração escura, ele às vezes tem um aspecto mais de graxa, tá? Ele cheira a terra, né? É gostoso o cheiro da matéria orgânica. Tanto é que às vezes a gente fala assim, isso aqui é terra vegetal. A gente acha que é terra, mas não é. Aquilo ali é um material vegetal só, não tem terra mineral ali. Quando eu faço compostagem aqui em casa, né? E às vezes vinha os jardineiros aqui, eles falavam, mas Mariana, sua composteira não tem terra, tem que pôr terra. Eu falo, não, composteira não vai terra. Eles acham que é, porque fala terra vegetal, né? E depois fica aquele aspecto de terra, acha que põe terra, mas não é. E essa matéria orgânica aqui, resultado, né, produto da decomposição desses materiais, é um material que também tem diferenças entre ele aqui. Então, dentro da matéria orgânica, existem algumas partículas que são mais estáveis, tá? Outras que são menos estáveis. E tem também a parte viva, que são os próprios micro-organismos, aquela massa, né? Aquela massa de micro-organismos que está trabalhando ali. Geralmente, essa massa de micro-organismos varia aí entre 0,5% até 3%, tá? Então, hoje em dia, existem análises que você pode ver a qualidade da matéria orgânica do seu solo. Até então, a gente só conseguia, através da análise de fertilidade, né, quando você pede lá o teor de matéria orgânica, a gente só conseguia ver a quantidade. Mas hoje em dia, a Embrapa já desenvolveu essa análise, você consegue ver a qualidade. Então, ele vê se os micro-organismos estão vivos, né? Então, se está vivo, quer dizer que o solo está bem melhor. Agora, ele pode ter só a matéria orgânica, mas já está tudo morto, ou seja, já é um processo de degradação. Dali para diante vai só diminuindo o teor. Entendeu? Hoje em dia, eles estão dando muito mais ênfase à quantidade de matéria orgânica no solo, tanto no manejo orgânico quanto no convencional. Tá bom? Então, aqui a gente tem partículas mais estáveis e partículas menos estáveis, tá? Como que é o ciclo da matéria orgânica no solo, né? Então, essa é a abreviação. Às vezes você vai procurar algum livro, algum material, você vai lá ver MOS, né? É uma sigla, tá? Então, como que é a matéria orgânica no solo? O ciclo dela, né? Então, como que é? A gente coloca aqui um material vegetal. A gente coloca o material vegetal aqui, os micro-organismos degradam, transforma em matéria orgânica, né? A própria transformação durante a própria transformação já tem uma perda aí de carbono, né? Que através da respiração elimina CO2. Esses micro-organismos aqui, em geral, eles respiram oxigênio igual a gente e libera CO2, igual a gente faz. Então, durante o trabalho deles, eles estão se alimentando, estão crescendo, eles estão respirando, então eles estão eliminando o CO2, tá? Então, é normal. Uma parte sempre vai ser perdida.
É assim mesmo, tá? E com o tempo, essa parte mais estável vai ficando acumulada aqui, ó. Vai ficando acumulada, né? E assim vai formando, tá? Então, você coloca aqui a matéria orgânica, né? Ou você tá plantando ali alguma coisa. Uma parte perde e a outra parte vai sendo acumulada aqui, que é a parte mais estável, tá? Então, esse que é o ciclo da matéria orgânica aqui no solo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para criar matéria orgânica no solo é adicionar material orgânico. Esses materiais orgânicos vão ser a comida, a fonte para os micro-organismos trabalharem. E quais são esses materiais que a gente pode colocar, né? É muito comum, principalmente nas hortas, né, nas hortaliças, colocar o quê? O adubo orgânico, né? Então a gente coloca lá esterco bovino, esterco de galinha. A gente também usa muito composto orgânico, não é? O bocache, a agricultura orgânica ama o bocache. Coloca bocache, as tortas de mamona. Então tudo aqui são os adubos orgânicos, tá? Então os adubos orgânicos ou fertilizantes orgânicos são fonte também de material orgânico, tá? Então você vai colocar lá, né, esse material orgânico que vai ser rico em nutriente, vai também continuar sofrendo essa decomposição aqui. Então os nutrientes desse material são liberados, as plantas vão conseguir absorver. Outra parte vai formar esse material mais estável e uma parte vai ser perdida em forma de CO2, né? Os micro-organismos estão ali trabalhando. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar restos vegetais aqui em cima, tá? Restos vegetais. Como que a gente coloca os restos vegetais? A gente pode tanto trazer de fora quanto plantar. Então vamos supor, fui lá e fiz um canteiro de brócoli. Fiz um canteiro lá, enchi de brócoli, colhi a cabeça e sobrou o resto, né? O resto, se você triturar e incorporar, você está adicionando material orgânico no solo, né? Outra coisa também que você pode fazer é trazer de fora. Então, vamos supor, aqui em casa eu tenho gramado. Eu corto, eu podo esse gramado e a palha, né, aquela poda da grama, eu esparramo em cima dos meus canteiros, das minhas linhas de cultivo. Então, eu estou adicionando material orgânico. Esse material, essa palhada, vai ser utilizada de alimento para esses micro-organismos. Outra coisa também que eu estou adicionando, por exemplo, eu plantei, né? Tá aqui minha planta com as raízes dela. Tá aqui, ela tem as raízes. Quando ela tá se alimentando, crescendo, ela tá soltando aqui pelas raízes, ela solta ácidos orgânicos pelas raízes. E isso é alimento para micro-organismo. Da mesma forma que a hora que eu colho ela, as raízes não estão lá na terra, não vão ser decompostas. Então, tudo isso é fonte de... tudo isso é material que você pode adicionar, tá? Agora, você vai falar para mim assim, Mariane, então agora eu vou colocar muito mesmo material orgânico no meu solo. Eu posso colocar? Depende. Se esse material for adubo orgânico, ou seja, for rico em nutriente, você não pode colocar muito. Por quê? Primeiro que você vai estar jogando dinheiro fora, porque uma grande parte desses nutrientes vai ser perdida, né? Principalmente os mais móveis, como o nitrogênio, vai ser perdida, vai lá para a água e vai perigo de contaminação ainda, tá? Além disso, depois você vai plantar aqui em cima, vai estar com tanto nutriente que vai dar muita praga e doença. Então, você não pode sentar a mão nisso aqui, você tem que segurar, tá? A adubação tem que ser racional, não pode colocar muito. Agora, os restos vegetais, cobertura de solo com cobertura morta, isso daqui você pode,
colocar mesmo, sem dó, tá? Porque isso daqui vai fazer muito bem. Depois que você colocou lá o seu material, né? Você foi lá e encheu isso daqui de material vegetal. Tem muito material no seu solo. O seu solo agora tem que ter condições para que os micro-organismos trabalhem, né? Esses micro-organismos têm que trabalhar para poder transformar isso em material orgânico. Eles têm que poder trabalhar. Para eles trabalharem, o que eles precisam? De temperatura, umidade e pH. Então, os nossos solos aqui, em geral, eles são mais ácidos. O solo brasileiro é mais ácido, tá? Devido a chuva, o solo é mais velho, tal. Então, eles são mais ácidos. Então, os micro-organismos do solo, eles estão mais acostumados assim, a essa acidez. Além disso, 70% dos micro-organismos que fazem essa decomposição no solo são fungos. E os fungos, eles preferem geralmente um ambiente ligeiramente mais ácido. Então, se tiver muito alcalino o seu solo, não vai trabalhar tão bem. Agora, se tiver num pH 5,5, 5, 6,5, que é o pH ótimo para trabalhar tanto para as plantas, né, e também para os micro-organismos. Então, esse pH vai funcionar belezinha. Umidade. Se não tem água, não tem vida. Tem que ter uma umidade adequada também. Um solo muito seco não vai proliferar micro-organismos. E principalmente a temperatura. Então, se o seu solo, o Brasil é muito quente, se o solo, né, tá lá exposto, não tem nenhuma cobertura, o sol tá batendo direto, essas temperaturas elas vão subir muito. E quando passa aí de 30, 35, 40, eles não vivem bem numa temperatura dessa, eles gostam de temperaturas menores. Eu fiz aqui com um termômetro na minha horta mostrando a diferença de temperatura num solo coberto, num solo descoberto, num solo com sombrite. Dá uma olhada lá para vocês verem. Esse é o meu termômetro aqui de máxima e mínima aqui da horta, tá? Então a temperatura agora, ó, é de 41 graus, tá? Pega essa, senhor. 41 graus. Tá? Vamos lá no solo ver quanto que tá no solo. Ó, então a minha primeira amostra aqui que eu vou pegar para vocês vai ser um solo que tem cobertura morta. Olha a palha ali. Tá? Então ele tem palha. E tem essa cobertura da batata doce aqui. Olha quantos graus está marcando. 26 graus, tá? Então, 41 graus na superfície, o sol, termômetro, com cobertura morta, mais cobertura vegetal de planta, 26 graus. Agora vamos ver somente com cobertura morta, sem a sombra aí sem a sombra da planta. Ó, então só com a cobertura, só por não ter a sombra, já aumentou 2 graus, tá? E olha que essa cobertura morta aqui, ela é, ó, é reforçada, tá? Ó quanto que tem aqui. Agora essa daqui, ó, ela tem pouca cobertura morta, não tá com muita não, tá vendo? Ó, tá meio pouca aqui. Mas ela tem a cenoura aqui cobrindo, né? Olha lá, estabilizou, aparentemente estabilizou, tá? 27,7, tá? Então tá bem próximo àquela cobertura morta bem espessa lá. Então, cobertura morta mais cobertura vegetal deu 26. Lá na só cobertura morta deu 28, né? E aqui pouca cobertura morta, mas a cenoura fazendo sombra, 27,6, tá baixando um pouco ali, ó. Isso, tá variando, ó, 27,6, tá? Agora vamos ver uma aqui, ó.
sem cobertura morta e sem cobertura vegetal. Parece que estabilizou a 36,5. Então, olha a diferença, né? 10 graus de diferença com cobertura morta e vegetação. E agora eu vou dar mais um exemplo aqui, que meu telefone esquentou. Ele desligou sozinho, de tão quente que tá. Então, aqui eu deixei colocado aqui o termômetro, né? E aqui tem a rúcula. Tem um pouquinho de cobertura morta aqui, tá? E a cobertura vegetal é pouca porque ela tá pequena ainda, mas tem esse sombrite aqui, tá? Esse aqui é o 30%, esse daqui. Então também dá uma segurada. Vamos ver quanto que tá lá? Olha lá. 29,2, tá? Então, gente, vocês viram como que é importante essa cobertura no solo. E essa cobertura, além de melhorar e diminuir a temperatura, tá? Também vai segurar a umidade do solo. Então, são 3 fatores, né? Então, a cobertura de solo, ela já vai ser um material orgânico que é fonte de alimento, ela vai conseguir ajustar a temperatura e vai melhorar a umidade. Além do mais, se essa camada for bem espessa, igual aquela que eu mostrei para vocês, vai ter pouquíssimo aparecimento de planta daninha, tá? Elas não conseguem emergir ali. Então, facilita muito a vida. O problema é ter essa palhada toda aí. Isso daí que é o difícil, tá? Quando você tem área pequena, é muito difícil você ter essa palhada toda. Eu mesma aqui em casa tenho dificuldade. Então, tudo vira material para cobertura morta. Então, se eu podo a minha erva cidreira, o boldo, uma vez eu podei o boldo, coloquei por cima e começou a virar muda, né? Porque ele pega a muda muito fácil. Palha de coqueiro, você pode comprar palha de arroz, se você conhece ou tá perto aí de você uma beneficiadora de arroz, a palha de arroz é muito boa, tá? Para segurar. Se não, você tem que plantar. Você planta a sua cobertura morta, é assim que é feito nas grandes lavouras, no plantio convencional, no plantio normal, né? Que é o plantio direto. O sistema de plantio direto, eles fazem isso. Então, eles plantam a soja, colhem a soja, depois eles vêm com o milho, né? Aí, depois que colhe o milho, esse milho vira cobertura, vira palhada. Eles quebram aquele milho e ela vira cobertura. E o milho tem uma palhada que dura muito. Então, você plantou o milho, aquela palhada vai cobrir o solo ali durante um ano, tá? Já se você, por exemplo, plantar adubo verde, leguminosa, plantas que são mais macias, né, que são mais ricas em nitrogênio, assim, elas rapidamente são degradadas, então não são boas coberturas mortas. Agora, o milho é muito bom. E você pode plantar também capim, tá? Se você plantar capim, que dá uma massa muito grande e rápida, então você corta o capim com uma roçadeira e espalha ali em cima para cobrir também o solo. O capim dura bastante tempo, tá? É muito bom. E não é só colocar, tá? A gente tem que conservar. É mais difícil conservar do que fazer o solo, tá? Então vamos supor que você tem lá o seu solo, você com o tempo você foi construindo, você foi fazendo, ou então você pegou uma área nova. Essa área nova, ela tem uma mata, né? Então você vai ter que abrir, né? Você vai ter que cortar, ou tá lá no mato perdido lá, você vai ter que cortar para poder fazer sua horta, não vai? Ou sua plantação, seja o que for. Então, o que a gente faz? A gente arranca a vegetação que está em cima para plantar o que a gente quer, não é? No que a gente arranca, a gente expõe esse solo aqui. E geralmente ainda a gente passa uma enxada para deixar bem limpinho. Ou então a gente vem, depois que a gente cortou a árvore, qualquer coisa, a gente vem com o quê? Vem com uma grade, ou depois você vem com o arado. Então você está expondo essa matéria orgânica aqui que estava bem coberta. Então aqui ela tinha cobertura, ela tinha temperatura, ela estava tudo certinha. Aqui, ó, ela vai estar exposta. Aqui ela vai estar exposta ao sol, altas temperaturas, oxigênio. Então o que vai fazer? Eu não falei que uma parte dela não é estável?
uma parte dela oxida. Ou quando ela oxida, você perde isso daqui em CO2. É normal você perder um pouco em CO2. Mas quando você expõe essa terra aqui, você aumenta essa oxidação. Então você aumenta essa perda. E com o tempo, isso daqui vai diminuindo até virar uma terra morta. Tá? Então, quando você expõe, que você passa enxada, que você limpa, ou que você passa um arado com uma grade, ou então que você tomba, né? A gente vai fazer nossos canteiros, o que a gente faz? A gente não pega e com uma enxada a gente vira isso daqui? A gente vira isso daqui e mistura tudo, né? Então essa parte que a gente misturou, que estava lá estável, que estava paradinha, com os agregados, tudo certinho, a gente misturou e está expondo. Então a gente vai aumentar muito essa perda aqui, ó. A gente vai aumentar muito essa perda. Por que as pessoas falam que a Amazônia, quando cortar, perder a mata, ela vira deserto? Porque a Amazônia é um solo arenoso, ele é super arenosa. Então, como ela é arenosa, o que sustenta aquelas florestas, se é um solo que é arenoso, né, que teoricamente é pobre? O que sustenta é a matéria orgânica, porque são muitas árvores, muitas folhas, aquilo ali tem muitos micro-organismos, diversidade, né? Então já é um sistema equilibrado. Quando você corta, que você expõe, você tem a perda disso e você tem uma areia. Para você transformar isso aqui depois, são muitos e muitos milhões aí de anos aí, né? Muito tempo, tá? Então, é isso daqui. E o grande problema na olericultura, né, que é o cultivo das hortaliças, é que é muito intensivo. A gente planta e colhe muitos ciclos durante o ano. Se você pegar uma rúcula, uma alface, as folhosas aí, que geralmente é 30, 35, 40, né? Então você tem até 8 ciclos da cultura num ano. Então, toda vez você está plantando, você está mexendo, então o solo é muito mexido. Por isso que a agricultura, né, de hortaliças, independente se é orgânica ou se é convencional, utiliza adubação com fertilizante orgânico, seja ele qual for, de bovino, de ave, né, qual for. Por quê? Porque é muito intensivo, então a gente está sempre acelerando esse processo de perda, esse processo de oxidação, né? E também a parte física, esses agregados vão sendo destruídos. Tá construindo, aí você vai lá e destrói, tá construindo e destrói. Então, o trabalho, hoje em dia já tem plantio direto de hortaliças. Algumas pessoas já estão fazendo plantio direto, tá? Que é onde não tem o revolvimento do solo. O solo ele é cultivado sem o revolvimento. Mas aqui no nosso caso a gente faz o revolvimento, né? Então, como a gente faz o revolvimento, a gente tem uma grande perda. Então a nossa perda, ela é grande, tá? A gente perde muito CO2, a gente perde muita matéria orgânica. E para compensar isso, né, a gente tem que adicionar no sistema muito material orgânico. Ah, então eu posso colocar muito esterco orgânico? Não, já falei que não. Mas você pode pôr palha. Então, se você tem que colocar muito material orgânico, deixar as condições aqui bem favoráveis para que esse balanço entre o acúmulo e a perda seja positivo. Se você pegar um solo rico em matéria orgânica e for cultivando ele sem deixar a cobertura morta, sem colocar nada, chega uma hora que ele fica pobre, ele fica morto, não vai ter mais os micro-organismos vivos. Está tendo a perda muito grande. Então, esse é o balanço. Então, quanto mais intensivo for um cultivo, maior tem que ser a preocupação com a adição desse material e também com as condições para que esses micro-organismos trabalhem, tá? Então, principalmente a agricultura orgânica, a gente trabalha bastante com os adubos orgânicos e também com a parte dos micro-organismos. A gente utiliza probióticos do solo, ou seja, soluções que são ricas em organismos eficientes. Você pode tanto comprar os micro-organismos eficientes, tá? Tem a venda para você comprar. Também você pode fazer o seu micro-organismo eficiente. Tem algumas
algumas adubações, né, que são recomendadas. Tem até uma que no curso eu ensino, que é o Super Magro. O Super Magro, ele é o quê? Uma solução rica em matéria orgânica. Ele tem micronutrientes e ele vai ajudar tanto a parte de a quantidade de micro-organismos que tem ali no solo, nas folhas, né? Aumenta essa diversidade também dos micro-organismos na folha e vai ajudar também. Outra coisa é o bocashi. O bocashi, ele é um adubo orgânico que você coloca farelo, um adubo que seja um fertilizante orgânico de alguma, tipo uma torta de mamona, e coloca micro-organismos eficientes, você adiciona ali. Então ele é um probiótico, tá? Então você aumenta essa diversidade e quantidade aqui, além de deixar as condições ideais. Então, gente, na prática, né? Na prática, numa horta, a gente precisa colocar adubo orgânico. Ah, mas eu coloco só NPK, 10, 10, 10, 4, 14, 8. Não. Com o tempo, o seu solo vai morrer. Então, você tem que colocar adubo orgânico sim, tá? Não sabe a quantidade? Vem comigo, vem no meu curso, tá? Agora, e os probióticos? Pode-se usar? Pode usar. Eu uso aqui também, ensino a usar os probióticos. Incorporar os restos. Sobrou, posso incorporar? Pode incorporar os restos culturais, sim. E as plantas doentes? Não. Doença, você não planta doença, você tira do campo. Se você teve uma virose, bacteriose, qualquer coisa de doença, você retira da sua área, tá? Mas você pode incorporar os restos ali, sim. Posso deixar na superfície? Pode deixar na superfície, mas aí o tempo que você vai precisar para que esse material, né, ele seque ali, né, e comece a transformação ali, vai demorar um pouco mais. Então, vai demorar um pouco mais para você poder plantar novamente naquela área. Você precisa cobertura morta, nem que você tenha que comprar, plantar, tá? Pede para os seus vizinhos aí as podas de grama. E revolver o mínimo possível. Eu sempre falo lá, vai fazer um novo plantio? Precisa colocar adubo orgânico. A cada novo plantio, a gente coloca adubo orgânico. Como que a gente coloca? A gente coloca e remexe, mas o mínimo possível, tá? Só naquelas primeiras camadas ali. E o resto dos adubos, o calcário, o fosfato, como é que a gente vai fazer isso? Isso daí a gente vai utilizar uma vez no ano só. Então, uma vez no ano a gente remexe bem para que esses adubos vai para a profundidade, porque eles são pouco móveis. Então, a gente precisa colocar eles lá no fundo. Agora, o resto é só na superfície mesmo, tá? Então, essa daqui que são as condições para poder manter esses níveis aí. E viu lá a temperatura, como que é importante a cobertura de solo, tá? E agora a próxima aula, mas a próxima aula é só para quem é do curso aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os parâmetros de análise. Então, se você tem uma análise de fertilidade de solo, como que aquela análise vai mostrar para você se a quantidade de matéria orgânica está boa, se a quantidade de macro e micronutrientes estão equilibradas. Também vou mostrar para vocês quais são as plantas indicadoras de compactação, de solo com boa quantidade de matéria orgânica, de solo com boa quantidade de nutriente, de solo pobre, tá? E também vou mostrar para vocês fazerem análises visuais, tanto da estrutura do solo, então pela estrutura você consegue ver se tem compactação, se não tem compactação, a cor, se tem mais ou menos matéria orgânica e o cheiro. O cheiro do solo pode indicar muitas coisas também, tá? Então, essa vai ser a próxima aula, mas só para os alunos essa daí, tá bom? Um beijo!